E aí galera, professor João Fonseca aqui, bem-vindos à nossa aula sobre acopladores direcionais. Hoje vamos desvendar um dos componentes mais importantes da fotônica integrada, que nos permite dividir e combinar luz em um chip, né? Começaremos com a teoria fundamental de operação, incluindo aí a teoria dos modos acoplados e análise de supermodos. Em seguida, exploraremos os parâmetros práticos de design, entendendo como o gap e o comprimento do dispositivo afetam seu desempenho. Analisaremos também como o acoplador se comporta em diferentes comprimentos de onda, uma consideração que é crucial para os sistemas de comunicação. E por fim, vamos comparar os modelos teóricos com a simulação avançada 3D, FD, TD, né? E com dados experimentais no mundo real para validar nosso conhecimento. Então vamos começar. Então, a gente tem a fotinha aqui do nosso acoplador direcional, né? Ele é formado por dois guias de onda paralelo e próximos, né? O que permite dividir e combinar sinais de luz. O funcionamento desse acoplador se baseia no acoplamento dos campos evanescentes. A forma mais simples de descrever isso é com a teoria dos modos acoplados, que a gente chama de CMT, né? Que está aqui, ó, que é o tópico desse slide, né? Então essas equações 4.1 e 4.2 mostram a principal conclusão dessa teoria. A potência transferida para um guia adjacente, né, que a gente vai chamar de porta cross, e a que permanece no guia original, que a gente vai chamar de porta true, varia de forma senoidal e cossenoidal. A transferência depende do comprimento de interação L, né? Qual é esse comprimento L aqui do meu acoplador? E também do coeficiente de acoplamento, que é o C, né? Que nos diz o quão forte é a interação desses guias. Para uma análise mais precisa, especialmente em fotônica de silício, usamos o método supermodos, né? O que é um supermodo? Alguém pode se perguntar, né? Quando dois guias de onda estão muito próximos, a luz não enxerga mais dois guias separados, né? Ela enxerga um único sistema acoplado e esse sistema tem seus próprios modos de propagação, que chamamos de supermodos. Em vez de pensar nos modos individuais, analisamos os modos do sistema combinado, né? Agora, que é o que aparece nessa figura aí do slide, que mostra os perfis, né, de campo desses dois supermodos, que a gente vai chamar de supermodo simétrico, que é o par, e o antissimétrico, né, que vai ser o ímpar, né? Aqui do gráfico a gente vê o B e o D são antissimétricos, né? Cada um tem um índice efetivo ligeiramente diferente. Um tem um índice efetivo N1 e o outro tem um índice efetivo N2. E o que é que significa, né, esse antissimétrico? Alguém pode se perguntar de novo. A característica principal desse modo é que os campos elétricos dos dois guias de onda estão com fase oposta, né? Se a gente observar no gráfico, enquanto o campo do guia da esquerda tem um valor positivo, né? Ou seja, o pico para cima, o campo da direita, do guia da direita, tem um valor negativo, né? Ou seja, um vale para baixo. A gente pode olhar aqui, ó, a regiãozinha azul é negativo, a regiãozinha vermelha é positivo. Isso significa que há um ponto de campo elétrico exatamente zero no meio do espaço entre os dois guias, né? E qual é a importância disso? O acoplamento de luz de um guia para o outro acontece por causa da interferência, né? Ou que a gente chama também de batimento entre esse supermodo antissimétrico e o supermodo simétrico, que é o que está mostrado aí na figura. Como os dois supermodos viajam com velocidades ligeiramente diferentes, eles têm índices efetivos N1 e N2 diferentes, né? A fase relativa entre eles muda à medida que eles se propagam. Essa mudança na fase faz com que a energia total oscile de um guia para o outro, resultando na transferência de potência senoidal que vemos aqui nas equações. A equação 4.3 mostra que o coeficiente de acoplamento, o C, está diretamente ligado à diferença desses índices de refração, que é o
ΔN, né? A partir disso, a equação 4.5 aqui embaixo, ó, ela nos dá um parâmetro de design mais importante, né? Que é o comprimento de transferência, que é o Lx. Ele é o comprimento exato necessário para que 100% da luz passe de um guia para o outro. Finalmente, a gente tem essa equação 4.4a e b aqui, ó, que relaciona as constantes de propagação, né, o beta de cada um desses supermódulos, o beta 1 e o beta 2, com a constante de propagação média, né, e o coeficiente de acoplamento C. Agora que entendemos a teoria dos supermódulos, a figura desse slide nos mostra o resultado prático disso. Essa é uma simulação da propagação da luz ao longo de um acoplador direcional. Vemos claramente a energia começando no guia de baixo e gradualmente vazando para o guia de cima, até toda a potência ser transferida e então o processo se reverter para cá de novo, né? Ou seja, ele fez o processo de subir para o guia de cima e depois de descer de novo para o mesmo guia. Essa oscilação é o batimento, né? A interferência entre esse supermódulo simétrico e o assimétrico. A velocidade com que a transferência acontece depende do coeficiente de acoplamento C que a gente definiu, que a gente está definindo aqui nessa equação, né, 4.6. O parâmetro de design mais crítico que controla C é a distância ou o gap G entre os dois guias, né? Vai ter uma certa distância aqui entre os dois guias que a gente chama de gap. E os coeficientes A e B aqui, ó, dependem da geometria do acoplador e também do guia de onda óptica e outras funções, e está em função de outras coisas também. A relação entre eles é mostrada aqui na equação 4.6. Né? O coeficiente de acoplamento C, então, é uma exponencial negativa, né? Então ela decai à medida que aumentamos aí o G, né, o gap. Isso significa que um gap pequeno resulta em um acoplamento mais forte e a transferência de potência rápida, né, um comprimento curto, enquanto um gap grande resulta em um acoplamento fraco e a transferência lenta, né, um comprimento mais longo. Para projetar acopladores sem ter que rodar simulações demoradas para cada pequena mudança, usamos modelos de ajuste de curva que funcionam como modelos compactos. A equação 4.7 é um exemplo desses modelos. É uma fórmula de ajuste, né, baseada em dados de simulação que nos dá o comprimento de transferência total, o Lx, diretamente a partir do gap G em nanômetros. Né? Com essa equação, podemos estimar rapidamente o Lx para qualquer gap que escolhermos. Então, a gente bota aqui o comprimento do gap em nanômetros e a gente já tem aí o comprimento do Lx em micrômetros. Finalmente, a gente tem aqui essa equação 4.8, que nos dá o coeficiente de acoplamento de campo, né, que é o kappa. Diferente do C, o kappa representa a fração da amplitude do campo elétrico transferida. Ela é uma função seno que depende da razão entre o comprimento real do nosso acoplador, que é o L, e o comprimento de transferência, que é o Lx, né? Depende desses dois carinhas aqui. Se quisermos um divisor, por exemplo, em 50-50, né, projetamos o comprimento L para que o argumento do seno aqui, ó, que vai estar dentro do seno, seja π sobre 4. Porque o seno de π sobre 4 ao quadrado vai dar aí o 0,5, né, o kappa ao quadrado. Vamos analisar então os resultados de simulação, começando pela curva de design mais fundamental de um acoplador. Então essa figura plota o comprimento de transferência total, que é o Lx, né, em função da separação do gap entre os guias, né, que é o Lx. Lembre-se que o Lx é o comprimento necessário para 100% da luz passar de um guia para o outro. No gráfico A, conforme o gap vai aumentando, né, vai vindo nessa direção aqui, o Lx cresce drasticamente. Né? Repare que aqui, ó,
está lá em cima o Lx. O gráfico B, em escala logarítmica, confirma a relação exponencial que vimos na teoria, né? A linha é praticamente reta, mostrando que Lx aumenta exponencialmente com o gap. Essa curva é o primeiro passo essencial para o design de qualquer acoplador direcional. Agora vamos ver o que acontece em um cenário prático, né? Onde o nosso acoplador tem um comprimento fixo, que é L. A figura aí plota o coeficiente de acoplamento de campo, que é o kappa, que a gente viu agora há pouco, para dois acopladores com comprimentos fixos, né? De 5 e de 15 micrômetros. Depois de escolhermos um gap e obtermos o Lx da figura anterior, usamos a relação com o nosso comprimento L para encontrar um ponto de operação nessa curva e determinar a divisão de potência exata que nosso dispositivo terá. Agora que entendemos como o gap controla a força do acoplamento, vamos analisar o segundo parâmetro de design fundamental, o comprimento do acoplador L. A figura mostra a fração de potência que sai em cada porta à medida que aumentamos o comprimento L do acoplador, mantendo o gap fixo, né? A linha sólida azul, essa aqui, ó, é a potência na porta cross, e a tracejada, que é essa outra aqui, é a potência na porta true, né? Esse comportamento é descrito perfeitamente pelas equações 4.1, que a gente já viu, né, e 4.2, né? Aqui é o cosseno, né, começando lá em cima quando é zero, e o seno aqui, né, que mostra as potências, né? K2, ou seja, o K ao quadrado, e o T2, aqui que é o T ao quadrado, variando como seno ao quadrado e cosseno ao quadrado. A equação 4.8 nos dá a amplitude do campo, né? O kappa, que quando elevado ao quadrado, resulta então na curva em azul. Ele mostra que o acoplamento depende da razão entre quem? Entre o L do nosso dispositivo e o comprimento de transferência total, que é o Lx, né? Esse gráfico é a nossa principal ferramenta para projetar divisores de potência. Para um divisor 50-50, por exemplo, escolhemos o comprimento onde as curvas se cruzam, né? Que aqui é aproximadamente em 7.5, 7.5 micrômetros, né? Para uma transferência total 100%, escolhemos o pico aqui da curva, né? Ou seja, mais ou menos aqui em torno de 15 micrômetros, né? E aqui a gente tem alguns valores clássicos, né? Que a gente substitui aqui esses valores na expressão aqui do argumento do kappa, né, para resultar um acoplador 25-75, 50-50 e uma transferência completa. Até agora a nossa análise foi em um único comprimento de onda, mas como o acoplador se comporta em uma faixa de cores, né? Alguém pode se perguntar. Essa figura mostra como as propriedades fundamentais do acoplador mudam com o comprimento de onda. O gráfico A mostra os índices efetivos do supermodo simétrico e o antissimétrico, né? Vemos que ambos diminuem com o aumento do comprimento de onda e a separação entre eles também muda. Como o comprimento de transferência, né, que é o Lx, depende diretamente dessa separação, ele também muda com o comprimento de onda. O gráfico B mostra isso claramente. O Lx está diminuindo, ó, para comprimentos de onda mais longos, né? Isso significa que a luz de comprimentos de onda mais longos requerem uma distância maior para transferir completamente de um guia para o outro, né? Então, no último slide, vimos que o comprimento de transferência Lx muda com o comprimento de onda, e a figura desse slide mostra a consequência direta disso para o dispositivo real.
Esse é o resultado de simulação para um acoplador que foi projetado para ser um divisor 50-50, né? Exatamente em 1550 nanômetros. Aqui nesse gráfico a gente vê que para um acoplador, esse azul aqui, ó, mais curto, né, de 1 micrômetro de comprimento, o kappa, né, o nosso campo elétrico aqui, é mais baixo, né? Enquanto eu tenho um acoplador de comprimento maior, vermelho aqui de 5 micrômetros, eu tenho um kappa maior também, né? E repare que não está variando muito, ó, quando eu vario o comprimento de onda, né? Está mais ou menos aqui linear. Anteriormente, o nosso foco era apenas a potência transferida, ou seja, a magnitude dos coeficientes T e o kappa, né? Agora vamos investigar a fase da luz. Para isso, partimos dos perfis do supermodo simétrico e o antissimétrico mostrados como o modo 1 e o modo 2 aqui dessa figura, né? A luz em cada guia de onda, o WGA e o WGB, é simplesmente o resultado da soma vetorial desses dois modos, que é então a equação 4.9a e 4.9b. Uma inversão de fase de 180 graus, ou seja, em π radianos, ocorre no guia B, pois o modo 2, que é o modo antissimétrico, possui um campo de valor negativo nessa área, nesse guia. Então a figura aqui de cima ilustra essa inversão através aqui dos vetores, né? Tem um vetor aqui, ó, fazendo 180 graus, né? Um com o outro. Com base nisso, podemos calcular a fase da luz em cada guia, assim como a diferença de fases entre eles, que é mostrada aqui nas equações 4.10, o guia A, o guia B, e para a diferença entre o guia A e o guia B, que deu menos π sobre 2. Né? Essa defasagem de 90 graus entre a luz que passa reto, né, ou seja, que passa através do guia sem ser transferido para o outro lado, que é o coeficiente T no guia WGA, e a luz que cruza, né, que é o coeficiente kappa no guia WGB, também pode ser visualizada nessa figura. Né? Para concluir, podemos agora incorporar essa informação de fase nos coeficientes de acoplamento, o T e o kappa, né, que definimos anteriormente nas equações 4.1 e 4.11, 4.1 e 4.2, agora nessa versão da equação 4.11. Para modelar circuitos fotônicos, existem duas maneiras de tratar a fase do acoplador direcional. A primeira é incluída diretamente no modelo compacto do dispositivo. A outra abordagem, similar usada para ressonadores em anel, que a gente vai ver mais para frente, é tratar a fase de forma separada. Então, para isso, supomos que a constante de propagação média do acoplador é igual a de um guia de onda reto. Né? Sobre essa condição, os coeficientes de acoplamento são redefinidos da seguinte forma, que é a equação 4.12. Né? Depois de toda a teoria e simulação, o passo final e mais importante é validar o modelo com os dados do mundo real. A figura desse slide mostra os resultados experimentais de dispositivos reais fabricados em 2 dies, né, em 2 chipzinhos diferentes numa mesma wafer, na mesma bolacha de silício. Os pontos são as medições de potência nas portas cross e true, né, para os acopladores com diferentes comprimentos L. As linhas contínuas são nosso modelo teórico ajustado aos dados experimentais. Para que o ajuste teórico correspondesse perfeitamente aos dados, o modelo precisou ser refinado, como mostram aqui as equações 4.13a e 4.13b. Elas incluem um novo parâmetro. Que parâmetro é esse? É o Z-bend, né? O que representa o comprimento de acoplamento extra, né? Que ocorre nas seções curvas de entrada e saída do dispositivo, né? Que são conhecidas como S-bends. O excelente ajuste
das curvas aos dados valida nosso modelo de forma robusta. A partir do ajuste, conseguimos extrair os valores reais dos dispositivos fabricados. O L extraído, por exemplo, 16.2 e 16.8 micrômetros, é muito próximo do valor que simulamos, que é o 15.5, confirmando a precisão do nosso processo de design. Além disso, conseguimos quantificar a contribuição das curvas através do Z-band, que é em torno de 2.8 e 2.3, que vocês estão vendo aqui embaixo. Até agora, nossos modelos teóricos consideravam apenas guias perfeitamente paralelos. Para modelar com mais precisão um acoplador direcional real, incluindo o efeito das curvas de acesso e possíveis descasamentos de modos, precisamos de um método de simulação mais robusto, que é o 3D FDTD. Esse FDTD é Definite Difference Time Domain. A figura desse slide mostra os resultados desse método. No gráfico A, ilustra a geometria 3D que é, de fato, simulada, que está aqui na direita. O gráfico B é o resultado principal. Ele plota a potência de acoplamento em função do comprimento do acoplador. As linhas contínuas são os resultados de simulação 3D FDTD, enquanto os pontos são os mesmos dados experimentais que vimos no slide anterior. Podemos ver que a concordância entre a simulação 3D FDTD e os dados experimentais é excelente. O livro base que eu tirei essas figuras, ele menciona que os valores extraídos da simulação, como o L de 15.5 micrômetros e o Z-band de 2.8, estão muito próximos dos valores extraídos do experimento. Isso prova que o 3D FDTD é um método de alta precisão capaz de capturar o comportamento real do dispositivo, incluindo os efeitos tridimensionais das curvas. Agora que sabemos que o 3D FDTD é preciso, podemos usá-lo para avaliar a precisão do método mais simples que usamos no início da aula, o Mode Solver. A figura desse slide faz essa comparação direta. Ela plota a potência de acoplamento em função do gap entre os guias. As linhas contínuas são os resultados do Mode Solver, que é um método mais simples que ignora as curvas, enquanto os triângulos são os resultados da simulação 3D FDTD completa, que inclui então essas curvas. Vimos que para gaps grandes, o acoplamento, ou seja, com acoplamento fraco, os dois métodos concordam razoavelmente bem. No entanto, para gaps pequenos, ou seja, com acoplamento mais forte, há uma discrepância significativa. O 3D FDTD prevê um acoplamento mais forte, o que bate com os dados experimentais. A conclusão é que há um balanço entre velocidade e precisão. O Mode Solver é muito rápido, e ótimo para a primeira estimativa. Mas para o design final de dispositivos compactos de alta performance, um método completo como o 3D FDTD é necessário para capturar com precisão os efeitos das curvas e outras não idealidades. Então chegamos ao final desta aula sobre acopladores direcionais. E vamos recapitular o que aprendemos. Primeiro, vimos a teoria fundamental por trás dos dispositivos, entendendo como um acoplador evanescente funciona através dos modelos de modos acoplados e de forma mais precisa dos supermodos. Em seguida, analisamos os parâmetros de design mais críticos, o gap e o comprimento. Vimos como eles controlam a razão de divisão de potência de forma exponencial e senoidal, respectivamente. Depois estudamos o comportamento de um acoplador em uma faixa de comprimentos de onda
entendendo suas limitações de largura de banda para aplicações como um WDM. Por fim, comparamos a precisão de simulação avançada 3D FDTD com os nossos modelos e validamos todo o nosso conhecimento com os dados experimentais, fechando o ciclo de design. Com isso, concluímos a primeira parte do nosso estudo aqui sobre esse componente fundamental que é o acoplador direcional. Até mais!